Mas o Senhor, Ele é bom e Ele prepara tudo, acredite. Ele prepara tudo. Eu estou dizendo isso para você em todas as áreas da sua vida. Ele prepara tudo. E quando Ele prepara é perfeito. Quando Ele prepara é lindo, é completo. Aleluias. Eu tenho algo comigo que Deus, Ele cumpre promessa, mas Ele não cumpre por incompleto. Ele cumpre por completo. A tua promessa, o Senhor, Ele vai cumprir por completo. Amém? Glória a Jesus. E diz assim no capítulo 12, no seu versículo 10. Vamos fazer menção apenas de 2 versículos. Amém? No versículo 10 diz assim: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Amém? Versículo 14 diz assim: reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Estamos mediante uma palavra que é bastante conhecida no nosso meio. E o Senhor, Ele ministrou essa palavra ao meu coração quando eu pedi ao Senhor: Deus, o que eu irei ministrar, o que eu irei falar. Mas a verdade é que às vezes, no momento em que a gente mais precisa de algo, aí a gente diz assim: Deus, eu quero algo, mas não é para mim, é para alguém. Aí o Senhor, Ele vai lá e dá aquela palavra que não vai servir somente para alguém que a gente quer transferir, mas essa palavra vem para a gente primeiramente ela precisa ser trabalhada em nossas vidas, para que depois ela seja transmitida para outras pessoas. E como eu falei, essa palavra é uma passagem bastante conhecida. Nós sabemos que o nosso irmão Pedro, na verdade Herodes, ele estava a fim de mostrar o seu poder. E quando Herodes queria mostrar o poder dele, a autoridade, usar a autoridade dele, ele não queria fazer como os profetas de Deus. Porque nós que somos profetas, eu e você também que é um profeta de Deus, quando nós queremos usar a nossa autoridade, nós sabemos que primeiramente nós temos a necessidade de nos prostrarmos diante do nosso Deus e dizer: Deus, é assim? Deus, eu faço assim? Deus, como é que eu faço? É por isso que muitas das vezes nós nos colocamos em posição de rebeldes e nós queremos tomar atitude e decisões por nós mesmos. Mas quando nós tomamos atitudes e decisões por nós mesmos, o nosso resultado é de fracasso, é de derrota. E às vezes até nós culpamos a Deus: Deus, porque o Senhor permitiu isso? Mas o Senhor, Ele queria apenas mostrar para a gente que é Ele quem comanda, que se não tiver o sim dele, nada acontece, que se ele não mandar o exército dele a nosso favor, a nossa guerra é uma guerra falida, é uma guerra de derrota. E eu já abro aqui um parêntese para você, para dizer: quando você tiver que entrar em uma peleja, quando você tiver que usar a tua autoridade, chama Jesus para direcionar você, pede ao Senhor direcionamento, porque Herodes, ele queria mostrar a autoridade, mas ele não tinha o Deus que eu e você serve. Talvez, se você ainda não aceitou Jesus estar aqui nesta tarde, você pode ainda não estar seguindo os caminhos deste mestre, mas você veio hoje ao encontro deste mestre. Você já está conhecendo que é nas mãos dele que se encontra todo o poder de direcionamento. E Herodes, ele queria tomar a atitude por ele, queria mostrar que ele podia, que ele fazia. E aí Herodes vai lá e determina: prende todos os profetas da cidade, prende todo mundo, porque o objetivo de Herodes era de matar, era de acabar com os profetas daquela cidade. Porque coisa gostosa é quando se tem profeta em algum lugar. Podem até se levantar, Herodes, para te matar, mas você precisa continuar sendo profeta dentro da tua casa, dentro do lugar do teu, onde você trabalha, por onde você passa. Você precisa continuar na posição de profeta. E a Bíblia diz que Tiago, ele é preso, Pedro
hoje acontece é que o Senhor pega Tiago, permite que seja preso e permite que Pedro seja preso também. Mas acontece que Tiago, ele é morto. Herodes mata o profeta, e o profeta, ele morre por amor a Cristo. E hoje em dia está difícil eu e você querer morrer por amor a Cristo. Muitas das vezes nós dizemos a Cristo não. E aqui a gente já tem uma lição. Tiago, ele foi lá e ele morreu por amor a Cristo. Ele queria morrer? Não. Ele não queria morrer. Óbvio que ele queria continuar vivendo, como eu e você também. Mas por amor a Cristo, ele se entregou, aleluias. E ele foi morto. E ali estava Pedro. Sabe Deus o que se passava pela mente de Pedro? Talvez Pedro, ele estava ali preso e dizendo: meu Deus, Tiago, ele morreu. Tiago, ele foi morto. Herodes conseguiu tirar a vida de Tiago por amor ao teu nome, somente porque ele era o teu profeta, somente porque ele apregoava a tua palavra. Mas algo muito bonito me chamou a atenção, que Pedro, ele estava dentro daquela prisão. A Bíblia vai nos dizer que Pedro, ele já tinha conseguido, o Senhor já tinha tirado Pedro de uma prisão. E desta vez Herodes, ele foi completamente estratégico em não permitir que homem algum retirasse Pedro daquela prisão. A Bíblia diz que ele coloca Pedro depois de 2 portões. Pedro, ele está preso com correias, com correntes de ferro. E essas mesmas correntes que aprisionavam a Pedro estavam ligados aos soldados que estavam guardando Pedro. E o pior erro de Herodes foi deixar para matar Pedro depois. E talvez você esteja até se perguntando: meu Deus, se não fosse o Senhor, eu já estaria morto. Meu Deus, se não fosse o Senhor, eu estaria longe dos teus caminhos. Meu Deus, se não fosse o Senhor, eu já não suportaria mais. Se não fosse o Senhor, a minha fé já teria desfalecido. Mas o Senhor está falando com você, assim como Ele fez com Pedro, Ele vai fazer na tua vida também. Ele está dando somente um tempo para alguém olhar para você e dizer: Deus é na vida dele, Deus é na vida dela, o Deus dela fez, o Deus dele curou, o Deus dele libertou. E você não questione quando você estiver no processo do tempo. Pedro não podia ser morto de jeito algum. Estavam querendo matar Jesus, matando Pedro em praça pública, atrairia a atenção de todos. E Herodes disse assim: ó, guarda ele. Enquanto você está guardando, Deus, ele está preparando o teu testemunho. Enquanto você está aguardando, os céus estão reservando algo para a sua vida. Fica guardado, Pedro. E algo muito lindo acontece. A Bíblia diz que Pedro está na prisão, já com o dia decretado: amanhã a gente mata Pedro. Mas a Bíblia diz que na noite, a última noite, que seria a noite de Pedro, ele simplesmente dormia. Pedro sabia que os homens decretavam: vai ser a última noite dele. Apontava e dizia: é o fim dele. Olhava e dizia: acabou para ele. Mas Pedro dizia assim: ó, eu sei que o meu Redentor, ele vive, e por minha causa se levantará. Eu irei descansar, eu irei confiar. E Pedro na prisão dormia. E aqui eu pude ver que existem 2 tipos de sonos. Existe aquele sono que você confia, que é aquele sono que você vai dormir, você vai dizer assim: ó, está nas mãos de Deus. Confia mais, descansa mais, deixa mais de agonia.
Porque Deus, Ele não trabalha em meio à agonia. Ele é o Deus da calmaria. É no silêncio que Ele está trabalhando por mim, por você. Não tinha ninguém para ir lá na prisão e dizer assim, ó, Pedro, seja forte. Porque existem prisões, existem situações em nossas vidas que vai ser assim. Só você, Deus. Mas não pense que vai ter só você e Deus. O teu inimigo vai estar lá também te vigiando. Infelizmente o teu inimigo, ele não vai te dar uma palavra de encorajamento. O teu inimigo, ele não vai dizer, eu vou abrir esta porta para você. Mas ele vai estar lá mostrando para você que as portas estarão fechadas. Os soldados estavam lá para garantir que Pedro estava com as suas portas fechadas. Mas eu creio no Deus, creia nesta noite no Deus que trabalha quando tudo parece ser o fim, quando tudo parece que acabou. Isso é para quem descansa, isso é para quem confia, isso é para quem deixa tudo diante do altar. Outro sono. Pedro talvez poderia também estar desanimado, as suas forças esgotadas, porque a prisão faz isso com a gente. Existe aquele momento que estamos na prisão e nós dizemos, Deus, para mim já deu, para mim já acabou, as minhas forças se esgotaram, eu já não quero mais renunciar. Renunciar já está começando a arder a minha alma, a minha carne, ela está fumegando por renunciar, por negar tantas coisas, por ter que lutar todos os dias com o meu domínio próprio. Mas o bom da história é que quando nós estamos no sono, seja qual for o sono, a Bíblia diz que enquanto Pedro dormia, lhe apareceu um anjo, aleluias, lhe apareceu a solução, lhe apareceu a saída, tocou em Pedro e disse, ei, se levanta, se veste, Pedro, põe as tuas sandálias, põe a tua capa e vem comigo. Você sabe que acho que o Senhor está nos dizendo nesta noite? Ele está nos chamando assim como Ele chamou a Pedro. Ei, se levanta. Você sabe qual é a tua posição. Você sabe para que o Senhor Ele te chamou. Você sabe quais foram as promessas que Ele fez a você antes de você ter noção de onde hoje você estaria. Você sabe, se levante. Senhor, mas eu já não estou mais aguentando. É tanta calúnia, é tanta fofoca. Meu Deus, é tantos olhares, são tantas coisas, são tantas lutas. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite, se levante, porque eu estou contigo. Ei, Pedro, veste as tuas roupas. Quantas pessoas que já não sabem mais quais são as suas vestes. Ei, Pedro, veste as tuas roupas. Eu sei, Pedro, que os teus pés estão cansados, mas calça as tuas sandálias. Eu sei, Pedro, que é grande o fardo, mas põe as tuas capas. Antes do anjo tirar Pedro daquela prisão, houve-se um preparamento dentro da prisão.
prisão. A prisão não é para nos distanciar de Deus. A prisão não é para ficarmos o tempo todo apenas dormindo. Mas é para você se levantar e se preparar. Ei, Pedro, agora sim você pode vir. E o engraçado é que Pedro, ele ouviu, ele obedeceu, melhor dizendo. Ele achava que ele estava dormindo. Ele achava que aquilo não passava de um sonho. Mas ele obedeceu. Talvez você esteja achando é coisa da minha cabeça. Que nada, eu estou ficando fanática, eu estou ficando fanático. Mas Deus, ele está dizendo para você nesta noite, está trazendo a confirmação para você nesta noite. Não é fanatismo, não é coisa da sua cabeça. Obedece, faz o que eu te mandei, faz o que eu te ordenei. Só depois de tudo isso, sabe o que aconteceu? Os portões foram abertos. Porta só é aberta quando entramos em posicionamento. Porta só é aberta quando nós obedecemos, quando nos vestimos, quando andamos segundo o querer e a vontade de Deus, quando a gente não desiste. Portas foram abertas para a vida de Pedro. Portões. Não foram portas, foram portões. Meu Deus, mas como que eu vou ter as portas abertas se eu estou dentro desta prisão? É lá dentro mesmo que o Senhor quer fazer essa porta se abrir. Ele abre porta até onde não tem parede, porque Ele é Deus. E Ele não deve satisfação a ninguém de como Ele vai fazer, e se Ele vai fazer e quando Ele vai fazer. Só que a Bíblia diz que é quando Pedro é liberto, que ele passa por aqueles portões. Aleluias. Pedro, aleluia, ele lembra que enquanto ele estava na prisão tinha uma igreja que orava incessantemente por ele. Lembra do hino que a gente louvou? Oração é alimento. Oração é o alimento do crente. A oração é o fortalecimento do crente. A oração abre portões, abre portas. E foi para lá que Pedro foi, para onde tinha uma igreja que estava orando por ele, para onde estava um povo orando e clamando pela vida de Pedro. E a Bíblia agora vai nos dizer que quando ele se direciona à casa da irmã Maria, quando Pedro ele bate na porta, a Bíblia vai dizer que Rode corre para a porta. Agora Pedro está se deparando com uma outra porta fechada. Mas o bom desta porta fechada é que quem estava fechado, na verdade, o que estava sendo fechada foi as brechas. Porque se a oração não tivesse existido, aquelas portas estariam fechadas? Não. Aquela brecha estaria fechada? Não. A brecha estava aberta. Deus já está dizendo para mim e para você nesta noite: começa a levantar a tua oração, começa a fazer o teu propósito de oração, que é para eu começar a fechar as brechas também. Pedro saiu pela porta, de nada valeria. De nada valeria aquelas portas serem abertas para Pedro, se quando ele chegou na congregação a porta estava aberta, a brecha estava aberta, dando vazão ao adversário adentrar. Aí Deus está dizendo: tu só fecha a brecha enquanto tu estiver em constante oração. Tu só fecha a brecha enquanto você vencer o teu eu, quando eu vencer o meu eu, e nós partimos para a oração. Brechas fechadas. Se deparou Pedro, bateu.
Rod foi e reconheceu a voz de Pedro. E o engraçado é que Rod, ela ouviu a ponto dela não conseguir abrir a porta. Ela ficou feliz ao extremo que ela não conseguiu abrir a porta. A Bíblia diz que ela corre para o meio dos demais irmãos e diz: Pedro está lá fora. A igreja que estava orando diz assim: você está ficando louca. Não é Pedro, porque Pedro estava lá na prisão. Eu não vou nem entrar aqui no protocolo de que a igreja estava orando, mas já não estava acreditando. Até porque isso é algo muito batido em nosso meio. Ok, a igreja estava em oração, o milagre aconteceu, a igreja não acreditou. Mas você observou que para Rod acreditar, Rod acreditava mais do que a igreja, porque Rod só ouviu. E a igreja olhou para Rod e diz assim: então vamos lá abrir a porta, porque eu quero ver. E eu quero já dizer para você nesta noite: não seja como uma multidão, seja como um só. Seja você a única pessoa a ouvir e a acreditar. Porque talvez alguém pode até ouvir somente a promessa que Deus tem na sua vida e não acreditar. Rod ouviu e disse assim: ó, eu tenho certeza que é Pedro. Mas a igreja do outro lado dizia assim: ó, eu só acredito se eu ver. Rod ouviu e acreditou no milagre. A igreja queria ver para acreditar no milagre. Seja Rod. Se levanta como Rod nessa noite. Ei, ouviu, acredite. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que falou. Rod acreditava tanto. Diziam: ei, você está louca. Rod dizia: não, eu não estou louca, eu tenho certeza, é Pedro. A promessa é sua. O milagre é teu. A porta que está aberta, que vai ser aberta, é para você. A brecha, quem pode fechar é você. Pastor, não fecha a brecha por você. Bispo, não fecha a brecha por você. Quem tem a oração mais fervorosa da igreja não fecha a brecha para você. Quem fecha é você. A atitude, a decisão é sua. Rod poderia dizer: se todo mundo está dizendo que não é Pedro, então não é Pedro. Porque na nossa caminhada a gente vai se deparar com pessoas que vai dizer: isso é impossível. Eu sei que Deus te prometeu, eu sei que você quer acreditar e que você quer confiar, mas isso é impossível de acontecer. Mas Rod disse assim: eu não quero saber o que é que a igreja vai dizer, eu não quero saber o que ninguém vai dizer. Eu sei que eu ouvi e eu creio, eu acredito que o milagre chegou. Às vezes a gente se contamina com quem diz não, mas o Senhor está me dizendo, está dizendo nessa noite: acredita, tem convicção do chamado, da promessa. Não ache que a porta vai ser aberta de qualquer maneira. Assim como a brecha também não é fechada de qualquer maneira. É tudo com a vontade permissiva de Deus. Deus, ele permitiu que Tiago fosse morto. Sim, sim. Era um profeta, assim como Pedro. Sim. O Senhor poderia poupar a vida de Tiago? Sim, com certeza, aos nossos olhos. Mas permitiu o Senhor que Tiago ele fosse morto por amor a Cristo. E você, Pedro, que o Senhor tem poupado até hoje, o que você tem feito com as portas e as brechas que estão diante de ti? O Senhor está nos chamando nesta noite: se levanta,
se levanta nesta noite, porque eu ponho uma porta aberta diante de ti. Aleluias. Nosso irmão leu aqui no início, ele é quem conhece as nossas obras. Eu conheço as tuas obras, disse o Senhor para nós. E quais têm sido as nossas obras? Será que estamos como Rod, confiando, como Pedro, descansando? O Senhor, Ele vai abrir esta porta. O Senhor, Ele vai sim te ajudar a fechar esta brecha. A porta quem abre é o Senhor, mas a brecha quem fecha somos nós. Pedro tinha uma igreja que orava incessantemente por ele. Tem alguém que ora por você, pode ter certeza. Quando você achar, quando você se desanimar, quando você estiver em uma prisão dizendo: Deus, eu estou sozinha, Deus, só está eu, Senhor, e o meu inimigo aqui. Lembre-se, existe alguém que está orando por você. Tem alguém que está clamando por você, ainda que seja de longe. E a coisa boa é que realmente a igreja não estava perto de Pedro, não. Tem situações que não queira mesmo não ninguém perto de você, não. Seja você e Deus. Porque tem alguém às vezes perto da gente e atrapalha o processo de Deus, atrasa o processo, atrasa o nosso lado. Pedro estava sozinho, e peça a Deus também. Peça a Deus estrutura para que você venha estar adentrando a prisão sozinho, você e Deus. Mas diga: Pai, seja comigo assim como o Senhor foi com Pedro. Seja comigo como o Senhor foi com Pedro. Peça ao Espírito Santo de Deus: interceda por mim. Quando você achar que os homens eles já não oram, já não clamam mais por você, que você é apenas mais um, lembra-se que tem o Espírito Santo que está diante do Pai, intercedendo incessantemente pela tua vida. Te anima nesta noite. Se coloca de pé nesta noite, vamos estar orando ao Senhor. Eu quero profetizar nesta noite o fortalecimento. Primeiro eu quero te convidar a se colocar como Pedro. Põe-te de pé. Põe-te de pé, aleluias. Põe-te de pé, aleluias. Mas algo o Senhor me direcionou aqui agora. Tem alguém aqui que quer oração especial? Porque o pastor Ray Anderson vai estar, amém, fazendo um clamor por estas pessoas. Você vai estar ungindo estas pessoas enquanto eu estarei orando, amém? O Senhor está chamando você que está cansado, você que está desanimado. Vem aqui na frente. Ninguém vai querer saber qual é a sua prisão. Ninguém quer saber qual é a sua dificuldade. Mas o Senhor, Ele tem algo reservado para pessoas em especial aqui nesta noite.